Quem quer bênçãos multiplicadas? Bênçãos multiplicadas é negócios multiplicados, clientes multiplicados, o pouco se transformar em abundância. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe, que você saia daqui abençoado, com uma unção maior. Vamos. Você consegue ler daí ou não? Então vai, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Tanto quanto queria. Nós vamos falar de bênçãos multiplicadas, de unção de multiplicação. Unção de multiplicação. Nós vamos falar, mostrar, é o que nós estamos hoje, nessa segunda-feira, início da semana, começando com tudo. E nós vamos orar por isto. Agora, é muito importante, você sabe que se você ouvir a palavra, ouvir e não reter, não tem efeito sobre a tua vida. Meu grande desafio, você sabe que é conseguir injetar um espírito de fé em você. Conhecimento simplesmente bíblico não vai trazer nenhum resultado da sua vida, não vai mudar nada na sua vida. É o que você recebe aqui, o que você consegue aplicar lá fora, que vai trazer o resultado à tua vida. Então, você não todas as vezes, você tem uma guerra interna dentro de você. Você já sabe que existe uma guerra sendo travada, carne contra o espírito, espírito contra a carne. A carne quer comer, beber e folgar, a carne tem sono. No momento de você entrar na igreja, você começar a ouvir a palavra, muitos de vocês já começam uma guerra com sono, para perder o foco. E o quanto você consegue vencer, absorver, reter a palavra e depois aplicar essa palavra lá fora é que vai gerar o resultado na sua vida. Eu tenho algumas frases para você. A chave do poder, diga comigo, é agir. Você sabe, eu prego isso há anos, eu aprendi isso há alguns anos e aprendi isso com experiência mesmo. Que as pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas que têm atitude. Não me diga quanto de curso você tem, não me diga quanto diploma você tem pregado na parede, que isso não é o seu diferencial. As pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas que têm atitudes, e boas atitudes. Essas são as pessoas que estão rompendo. Saber, muita gente sabe, aplicar, muito poucas pessoas sabem aplicar. Então, o que nos diferencia é a nossa capacidade de agir. Então, a grande maioria das pessoas, para mais rápido, tanto quanto começa, já está parando. E esse é um outro problema que a gente encontra com as pessoas. Quero que você olhe para quem está do seu lado e diga assim: não caia antes de ser empurrado. Porque tem gente caindo mesmo antes de ser empurrado. Não precisa nem empurrar, já está caindo. Não é verdade? Então, tem gente, lamentavelmente, que estão caindo. Não precisa nem empurrar, que ela já está caindo. Vamos lá. Mateus 14. Pode parecer que eu vou ler a mesma coisa. Eu estou lendo em livros diferentes, mas se trata do mesmo tema. Algumas das primeiras leituras que eu vou fazer aqui. Ouvindo, Mateus 14, 13 diz: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco
em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Dei-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, diga comigo, e olhando para o céu, deu graças. Pegando 5 pães e 2 peixes, pegando aquele pouco, aquela quantidade que já não era o suficiente, humanamente falando, olhando para o céu, deu graças. E partiu os pães, em seguida deu Deus aos seus discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Diga comigo, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens. Sabe o que eu estava me lembrando hoje de manhã? Repita essa palavra comigo. Todos que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar o quê? Eu estava me lembrando hoje pela manhã, quem aqui viajou conosco para Israel? Tinha uma família no avião. Quantos filhos tinha aquela família, gente? 8. 8. Não, aí você fala assim, é um senhor idoso. Não, o garoto, se ele tivesse, o quê? Nem 30. Nem 30. Tinha 8. Por que o senhor está falando sobre isso? Porque há aqueles que acreditam que eram 15, 20 mil pessoas, há estudiosos que dizem que era 40 mil pessoas. Se era 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se for nesse padrão, entendeu? Em outra época, porque a época era realmente, quanto mais filho, melhor. Quanto mais filho, melhor. Então, 40, vamos partir desse princípio, 40 mil pessoas. A primeira coisa que nós precisamos aprender, aquele pouco, qual foi a primeira coisa que Jesus fez com pouco? Fez o quê? Olhou para o céu e deu graças.
Geralmente, o que as pessoas fazem quando é um valor pequeno? O que eu faço com essa porcaria? O que eu faço com essa miséria? Essa miséria não dá para nada. Quando o espírito da fé nos ensina diferente, o espírito da fé nos leva, presta atenção, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, todos comeram à vontade, comeram tanto quanto queriam, e sobraram 12 cestos cheios. A primeira coisa que você precisa aprender é sempre liberar palavras proféticas. E palavras proféticas, quando vem aquela ameaça que não vai dar, o que você tem não será o suficiente para sanar os seus compromissos, para honrar com os compromissos estabelecidos. A primeira coisa que você começa profeticamente a falar, diga comigo, vai sobrar, não vai faltar. Diga, vai se multiplicar. Deus vai multiplicar. Diga aí, vai sobrar, não vai faltar. Diga, está sendo abençoado, consagrado, e o meu Senhor vai multiplicar. Diga aí, vai sobrar, não vai faltar. Jesus provou ser maior do que Moisés. Nos dias de Moisés, o maná descia milagrosamente dos céus. Jesus alimentou o pão com pão de cevada, com o pão de cevada 2 vezes. A verdade, você sabe que o milagre da multiplicação, da primeira multiplicação, é o único milagre que está nos 4 evangelhos. Os 4 falam do mesmo milagre. Segunda Reis diz assim: veio um homem de Baal Salisa trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda... Mais uma vez, diga, vai sobrar, não vai faltar. Diga, vai sobrar, não vai faltar. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda... Está entendendo ou não? Sim ou não? Jesus é maior do que Eliseu. Eliseu operou. Jesus é maior do que Eliseu. O profeta multiplicou 20 pães e algumas espigas verdes para 100 homens. Jesus multiplicou 5 pães, uma delas, 5 pães e 2 peixes, e alimentou na primeira 5.000, sem contar mulheres e crianças, e em outro 7 pães e 2 peixes, e alimentou mais de 4.000, fora mulheres e crianças. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. Ele multiplica todas as coisas. Ele supre todas as nossas necessidades, sejam necessidades físicas, materiais ou espirituais. Isso é tão lindo, por isso que você precisa aprender a orar por isso. Às vezes a gente vê uma unção, não é só multiplicação material, multiplicação em unção, multiplicação em energia. Você já viu, às vezes você tem uma multiplicação de energia tão grande, você fala assim, como é que eu fiz tudo isso? De onde eu tirei tanta força para fazer tudo isso? De onde veio tanta graça para fazer tudo que eu tenho feito? Jesus poderia ter transformado. Sabe uma coisa que eu quero desmistificar? Dizem que Jesus era pobre. Como pode ser pobre uma pessoa que multiplica o pouco em abundância? Como pode ser pobre uma pessoa que pega 5 pães e 2 peixes, multiplica, alimenta uma multidão
de 5.000 fora homens e mulheres e sobra 12 cestos cheios. Como pode ser pobre uma pessoa que, se ele quisesse... Por que você acha que Satanás disse assim, transforma essas pedras em pães? Porque ele sabia que ele podia transformar até pedra em pão. Como pode ser pobre uma pessoa que, quando questiona assim, teu mestre não paga imposto? Ele diz para Pedro, vai lá e pesca o primeiro peixe que você encontrar, pega 2 moedas que estão lá dentro, paga o meu imposto e o teu. Você pode chamar uma pessoa dessa de pobre? A qualquer momento que ele quiser, ele multiplica quanto, tanto, da forma que quisesse multiplicar. Jesus poderia repetir o milagre quantas vezes ele quisesse, mas ele nos ensinou uma coisa muito importante, não desperdiçar. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa, judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Faça a leitura você, 1, 2, 3 e... Onde nós vamos comprar pão para essa multidão? Vou repetir. Fez essa pergunta apenas para pô-lo o quê? Para pô-lo o quê? Vamos ver o que vai sair. Espera aí. Ele já sabia o que ele ia fazer, mas ele queria saber o que ia sair dos seus discípulos. Aqui no caso de Filipe. Ele já sabia o que ia fazer. Você parou para pensar o quanto nós precisamos estar atentos e vigilantes? Porque, às vezes, existem situações que Deus permite e está observando o que vai sair dele. Qual a resposta que ele vai dar? Porque aquela famosa frase que a gente repete continuamente, não é o que acontece conosco, é como nós reagimos ao que acontece. Qual é a resposta que nós vamos dar? Posso falar uma coisa a você, que isso para mim é muito importante eu falar sobre isso para você? Às vezes, a gente dá a resposta errada numa medida pequena. Você tem que começar a pregar para você, conversar com você. Por quê? Porque quando você começa a dar respostas em medidas pequenas, você está dizendo assim ao mundo espiritual: eu não estou pronto para ir para uma medida superior. Porque significa o quê? Mais é mais problema para você. Mais é mais desafios para você. Porque, geralmente, quando a gente fala de ir para uma medida superior, a gente só enxerga o lado bom do negócio. Só vê cifrão. Só vê cifrão. E não é só cifrão. Junto com o cifrão vem mais desafios, mais problemas, mais gente para lidar, mais sabedoria para administrar. Se com pouco você se perde, com muito você se mata. Sabe disso ou não? Sabe ou não? Você sabe que eu já atendi muita gente por uma coisa muito simples, chamada precificação.
por não saber precificar. Se Deus manda mais cliente, vende mais, endividava mais a pessoa. Tem alguém que já passou por isso ou não? Já? Aí, ó. Porque se você não souber lidar com a medida que você está, por isso que a Bíblia diz assim, ó, Deus dá a cada um segundo a sua capacidade de administrar. Como você administra o seu tempo, quando você administra os seus recursos, o que está em prioridade na sua vida? Cada um vai receber segundo a sua capacidade de administrar. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Não dá 200 denários, nós não compraria nem para que cada um recebesse um pedacinho. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, vírgula. Diga comigo, mas o que é isto para tanta gente? Mas espera aí, deixa eu falar uma coisa para você. A outra experiência não serviu para nada? A primeira multiplicação não serviu para nada? É uma coisa tão simples, muitos de vocês não eram para ter chegado aqui dia 8, 9 de setembro de 2024. Você não chegou? Muitos de vocês, talvez, já era para ter ficado no caminho há muito tempo. Se você chegou hoje é 9? 9 de setembro de 2024. Deus não sustentou você até aqui? Você não viveu nenhum milagre de lá para cá? Estou vendo que vocês estão tudo gordo. Está tudo gordo, bonito, corado. Viçoso. Como diz os antigos, bonito, rosado e tem a tua tufadinha de mantimento. Né? Então, espera aí. Olha como é que nós precisamos pregar para nós. Por que o senhor fez essa pergunta? O senhor queria ouvir o que ia sair deles. É igual quando o senhor está atravessando e fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Eles acham porque eles esqueceram o pão, Jesus está falando de pão. Jesus não está falando de pão, Jesus está falando de pecado. Cuidado com o fermento. Pão não é o problema, meu filho, vocês já viram o que eu fiz. Eu já multipliquei uma vez, eu multiplico 2, eu multiplico 3, eu multiplico 4, eu multiplico quantos for necessário. Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, o que ele fez? E os repartiu entre os que estavam assentados. Diga comigo em voz alta, tanto quanto queriam. Olha que coisa incrível. Tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Repita a palavra comigo, diga tanto quanto queriam. Não havia limites, poderia comer à vontade. Essa é uma coisa linda e profética. Eu profetizo isso há alguns anos sobre a igreja, sobre a vida das pessoas. A gente tem a fase na vida da gente que a gente come o que dá.
a gente veste o que dá, a gente anda no carro que dá, a gente faz o que dá, mas tem a fase na vida, tem a mudança de fase que nós passamos a fazer o que queremos, comer o que queremos, vestir o que queremos, comprar o que queremos. Diga comigo profeticamente, diga: eu vou comer o que eu quiser e não o que dá. Diga: eu vou vestir, diga o que eu quiser e não o que dá. Diga: eu vou andar no veículo que eu quiser e não o que dá. Diga: eu vou fazer o que eu quiser e não o que dá, em nome do Senhor Jesus. Palavras têm poder. Pregue para você, pregue para você, pregue. Seja o pregador, o profeta da tua vida. Você vai fazer o que você quer. Você vai fazer, não é o que dá, é o que você quer. Não é o que dá, é o que você quer. Não é o que dá. Se você não começar a profetizar isso, você nunca sai de onde você está. Qual o ensinamento? Jesus já está dando graça pelo pouco. Tem gente que já amaldiçoou o pouco. Como é que você vai por muito se você amaldiçoou um pouco? Jesus saiu dali, foi para a beira do mar da Galileia, depois subiu a um monte e se assentou. Outra referência, tá bom? Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. Quer dizer, o mesmo Jesus que cura é o Jesus que prospera, é o Jesus que multiplica. E os colocaram aos seus pés e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. 3 dias simplesmente aos pés de Jesus, com sede de ouvir a palavra. Deixa eu te ensinar uma coisa acerca da palavra. Vou te ensinar uma coisa muito importante, para que você olhe para o ouvir a palavra com outros olhos. Não é simplesmente você vir numa reunião, que é a reunião que você prefere, porque é a reunião de maior interesse que você tem. Eu vou te ensinar uma coisa muito importante. Um dos versículos mais fortes e mais poderosos da Bíblia é João 15:7, que diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês pedirão tudo o que quiserdes e vos será feito. O quanto da palavra está dentro de você? Esse é o segredo. Quanto mais ela estiver dentro de você, olha como é forte, isso é uma garantia. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês pedirão tudo. Estiverdes em mim significa em obediência, um só com Deus. É a palavra de ontem. Quando você aceita Jesus, você se torna um só com Ele. Quando você deixa de ser um religioso e se torna um nascido de novo. Lembra de Paulo, que era um religioso? O religioso, em função da religião, das suas crenças, o que ele fazia? Perseguia os cristãos, por zelo pela religião. Até o dia que o Senhor se revelou, ele viu uma luz muito forte, ele caiu por terra cego, e ele ouviu uma voz que disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A quem ele perseguia? Era Jesus? Não, mas quando ele perseguia os cristãos, ele estava perseguindo Jesus. Ali que a ficha dele caiu. Então nós nos tornamos um só com Jesus.
Então, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras, quanto mais a palavra está em você, mais credibilidade. Pedireis tudo o que você quiser e lhe será feito. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Pedir o que você quiser. Tudo o que você quiser. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque pode falecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7. Agora é 7, não é 5. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Deixa eu fazer uma observação linda para você. Volta esse versículo aqui. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e o entregou aos seus discípulos. Entregou a quem? E os discípulos? Então. Olha, essa é uma outra revelação que foi muito forte para mim. Imagine, tanto em uma multiplicação como a outra. Imagine, porque o Senhor mandava sentar em grupos. Sentava em vários grupos. Aquela multidão. Então imagine você servindo a multidão, e a multidão comia tanto quanto. Então imagina, acabava de servir aqui, passava lá, passava na outra roda lá, passava na outra roda lá, aí a outra roda que está aqui na frente falava assim: dá mais um pedaço para mim, por favor. O outro dizia: dá mais um pedaço, gostaria de mais um pedaço. O outro também: mais um pedaço aqui, porque foi tanto quanto queriam. Em algum momento, será que não passou na cabeça dos discípulos aquele pensamento assim: gente, e nós? Vai sobrar nada. O povo não para de pedir mais. A gente mal passou servindo, estão pedindo mais. Mas quantos cestos sobraram para os discípulos? 1 para cada um deles, cheio. Cheio. Então aprenda uma coisa: Deus coloca na mão do discípulo, o discípulo serve e o discípulo fica com a maior parte. Nunca falta para quem serve. Nunca. Nunca. A mentalidade escassa, a mentalidade de escassez é assim: eu preciso guardar, eu preciso segurar, eu não posso porque eu não sei se vai ter, eu não sei se eu vou conseguir ter outro, eu não sei se vai vir uma outra quantidade dessa, eu não sei. E essa é a mentalidade de escassez que vem sobre a vida de muitos e mantém no mesmo lugar. Deus coloca nas mãos do discípulo, o discípulo serve e sobra, a maior parte, a maior sobra ficou com eles. E o garoto que deu os 5 pães e os 2 peixes. Todos comeram, leia ali por favor, até si, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. 7 cestos cheios. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e... É lindo, eles ficaram ali 3 dias seguidos sem arredar o pé, crendo nos milagres de Jesus. Já haviam vivido o milagre da primeira multiplicação. A gente precisa ter cuidado. Por que eu comecei perguntando? 9 de setembro de 2024, você está aqui.
Deus te trouxe até aqui. Suas orações, espera aí, Deus que te sustentou, que te multiplicou, que te trouxe até aqui. Se você aprender a fazer orações ousadas, orações poderosas, orações como eu te ensinei, espera aí, não vai faltar, vai sobrar, não vai faltar, vai sobrar. Hoje, talvez muitos de vocês estão vestindo o que dá, comendo o que dá, comprando o que dá. Mas, se você crer e continuar orando, profetizando, você não vai fazer o que dá. Você vai fazer o que quer. Isso é lei, querido. Isso é lei. E tudo que o Senhor Jesus nos pede, Ele multiplica. Tudo que Ele nos pede, Ele multiplica. E nós devemos aprender que independe de circunstâncias. Nunca olhe e diz assim, mas a circunstância está mostrando desfavorável. É o que eu disse outro dia, se você for por número, você está frito na Bíblia. Você que gosta de números, você está frito. Então começa contrariando, para quem gosta de números, como é que você pode alimentar uma multidão de mais de 5 mil homens ou 40 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes? É possível isso? Sim ou não? Então para de ser uma pessoa racional. Racionalizar coisas que você precisa ser mais de fé. Como é que pode 300 homens vencer um exército de mais de 120 mil homens? Como é que pode? Números não bate. Como é que pode um menino de baixa estatura vencer um gigante de 3 metros de altura? Como é que pode? Não bate. Então, isso precisa entrar dentro de você. Diga comigo, o caminho para o milagre é a fé. Independente do momento, dependendo das circunstâncias. Independente. Quanto mais, olha, eu entendo, posso falar uma coisa para vocês? Ô David, por que você voltou agora? Por que você volta segunda-feira? Então, tem uma coisa incrível, né? Esse pessoal, eles estão num grupo deles aqui enorme, toda segunda-feira de manhã, um grupo enorme, toda segunda-feira, e eu percebo que segunda-feira o David está de manhã e o David está à noite. Estava de manhã também, doutora? Tem vindo cedo e à noite? Aí você olha algumas coisas, é incrível. Eu não vou compartilhar, mas eu sei das coisas extraordinárias que têm acontecido no meio deles, que são sobrenaturais. Onde já se viu um empresário parar a empresa inteira e a empresa inteira está aqui na primeira hora do dia, toda segunda-feira? O grupo inteiro está aqui toda segunda-feira. Os 52 dias parou, mas eles não pararam. Olha que coisa importante. Os 52 dias terminou, mas eles não pararam. Porque não é o que você faz de vez em quando. É o que você faz continuamente, perseverantemente, consistentemente. Vou dizer para você qual é o nosso maior problema. O nosso problema somos nós: consistência, continuismo, perseverança. Esse é o nosso maior desafio. 1 Reis 17,16. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou. Diga comigo, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Quer dizer, a multiplicação, o encontro com a promessa essa mulher teve. No tempo de crise ninguém tinha, ela tinha abundância porque ela creu na palavra. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vai e venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão, o que está escrito aqui? Viver do que sobrar. Será que foi pequena essa multiplicação? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O quanto você acredita em milagres?
o quanto você profetiza orando por milagres. Não pode ser simplesmente aquela propagandazinha que tinha na televisão, eu creio em milagres. Porque falar, todo mundo fala. Você tem que ser uma pessoa consistente nas suas orações, perseverante nas suas orações, orar continuamente, perseverar nisso, profeticamente, liberar palavras, vai se multiplicar o número de negócios, vai se multiplicar o número de clientes, vai se multiplicar meu faturamento, vai se multiplicar em nome do Senhor Jesus, vai sobrar, não vai faltar, eu vou fazer o que eu quero, não o que dá, vou comprar o que eu quero, não o que dá, vou andar no carro que eu quero, não no que dá, eu vou viajar quando eu quero, não quando dá, vou fazer tudo o que eu quero, não o que dá, essa é a minha fé, eu estou profetizando, em nome do Senhor Jesus, o meu salário, o meu faturamento agora será o meu dízimo amanhã, o meu faturamento será o meu dízimo e muito mais, Deus pode me dar muito mais, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele levanta o pequeno, Ele exalta o necessitado, a porta que Ele abre ninguém fecha, a porta que Ele fecha ninguém abre, o pequeno se torna grande, Deus é poderoso para multiplicar, quando um homem o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade, mas o pecador Ele dá trabalho, para que Ele ajunte, Ele dê o bom perante a sua face. Provérbios 13, 22, o homem de bem deixará uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador será depositada para o... Nós pregamos, a palavra fala. A multiplicação é um princípio divino, não se resume apenas em valores materiais, financeiros, mas a multiplicação é multiplicação de família, é a multiplicação, é o princípio multiplicador, a evangelização também faz parte dela. A palavra de Deus, ela é fértil e ela nunca volta vazia. Diga comigo, ela nunca volta vazia. Essa é outra coisa que a gente tem que aprender a tratar com seriedade. Sempre que a palavra está sendo liberada, ela vai germinar. Isso aqui é o seguinte, ó. Se você nunca leu Lucas 8, leia Lucas 8 que você vai aprender uma coisa. O semeador saiu a semear. O que é a semente? A palavra. O que é a terra? Você, seu coração. Tem 4 tipos de pessoas. 4 tipos de pessoas. Uma que crê. Mal crê, o diabo já tira do coração dela a palavra. Ela não permanece crendo. Segundo tipo de pessoa, crê por um tempo, no tempo da provação, da tribulação, desiste e para. Terceiro tipo de pessoa, pessoa que para, desiste, não dá fruto, por conta das preocupações, ansiedade com os prazeres e deleites da vida. Também não frutifica, não amadurece. Mas tem um grupo, que é o grupo que retém a palavra, e ela se multiplica 30, 60, 100 vezes mais. Olha que coisa incrível. 30, 60, 100 vezes mais. Você é o solo. A palavra está sendo semeada. Tem terra extremamente fértil e tem terra estéril, que a semente nunca germina. Aí é uma questão de, você já viu como é que se faz para poder plantar? Passa, como é que chama lá, ô Marcelo, como é que chama? Passa o arado? Arado, grade, o que você faz com o arado? O que você faz? Corta a terra e revira ela. Prepara o solo. Às vezes a gente tem que passar e revirar. Porque terra seca, a semente não germina. Deixa cortar ela. Porque... E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e
ouve e dá uma colheita de 60 ou 30 por um. Gênesis 17, estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Êxodo, eu gosto muito de Êxodo, que diz que no tempo do Egito, tudo que os egípcios queriam era impedir o crescimento, o avanço do povo hebreu. E aí, o que eles fizeram para poder impedir o crescimento deles? Tentaram oprimi-los, botar carga pesada sobre eles. Mas o texto diz, todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Se eu mudar a tradução, mais cresciam e mais se multiplicavam. Quanto mais eram oprimidos, mais cresciam e mais se multiplicavam. Diga essa frase comigo, diga, quanto mais me oprimirem, mais eu vou crescer, mais eu vou avançar, mais eu vou prosperar. Quanto mais me oprimirem, mais eu vou crescer, mais eu vou avançar, mais eu vou prosperar, em nome do Senhor Jesus. Fala, prega para você, não adianta me oprimir, se me oprimir aí é que eu cresço, se me oprimir aí que eu vou para cima. E contou-lhes ainda outra parábola, o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada, quer dizer, multiplicou. Atire o seu pão sobre as águas. Sabe o que é atire o seu pão sobre as águas? E depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Você sabe que aquela receitinha que os gurus hoje dão, tira daqui, né? Se você seguir essa leitura, está dizendo assim, diversifique os seus negócios. 7, 8 negócios diferentes. É daqui, ó. Lança o seu pão sobre as águas. Sabe dizendo o quê? Lança o teu, é do tempo do Nilo. Lança a semente na cheia. Quando o rio baixar, a semente está lá, ela vai germinar. Lance a sua semente, plante a sua semente, não pare de plantar. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários. Sabe de quem está falando? Está falando de José, está falando do seu povo. Quem fez o povo proliferar? Quem tornou o povo mais poderoso do que os adversários? Deus. Deus tornou mais poderoso do que os seus adversários. Nós estamos falando do quê, gente? De quem quer bênçãos multiplicadas? Bênçãos multiplicadas é negócios multiplicados, clientes multiplicados, o pouco se transformar em abundância, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Diz assim, ó, todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se havia de salvar. Agora esse eu quero que você fique em pé, que eu vou liberar ele para você em pé. Esse versículo eu diria para você, pega ele, anota ele, coloca ele no seu quadro de oração, no seu painel de oração. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Diga comigo, tal era a quantidade que ele parou de anotar. Agora bem forte em voz alta, diga, porque ia além de toda medida. Presta atenção. É uma coisa tão incrível isso. Você vê que Deus deu a revelação, Deus deu favor. José plantou no tempo das vacas gordas e começou a prosperar.
prosperar, prosperar. Certamente o primeiro ano deu para contabilizar, segundo ano deu para contabilizar, terceiro ano deu para contabilizar, quarto ano deu para contabilizar, foi contabilizando, foi aumentando, mas chegou um momento que ele não tinha mais como contabilizar. Sabe quando foge? A expectativa era X, mas foi muito além do que se esperava. A expectativa era um número, mas foi muito além do que eles tinham capacidade para contabilizar. Volta o versículo, por favor. Assim José estocou muito trigo, como areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar. Diga comigo, porque ia além de toda a medida. Isso não pode acontecer hoje? Você começa, dá para ir contabilizando, dá para ir administrando, mas chega um momento que você fala assim, fugiu o controle. É muito mais do que eu esperava. É muito mais do que a medida que eu esperava. É muito mais. Tudo porque ele creu numa palavra. Tudo porque ele creu numa palavra. Acredite. Eu estou vendo gente viver coisas incríveis por um simples fator. Assim como no tempo de Ageu e Zacarias, as pessoas iam prosperando com base na pregação dos profetas. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Amplie a capacidade de administrar. Aprenda coisas novas. Amplia a sua fé. Amplia a sua fé. Porque à medida que você consegue enxergar, você pode ter certeza que se você romper com esse teto, é para lá que você vai. Ao invés de pensar pequeno, a Bíblia já diz, pensa grande. Não só pensa, mas como declara e profetiza. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1. Vírgula, por quê? O que é 100 por 1? 100 vezes mais. Cada semente dava 100. 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar. Até que ficou o quê? Mas por quê? Porque o Senhor? Porque o Senhor? Por que ele ficou riquíssimo? Por que José foi além, parou de contar porque não conseguia mais contar, porque foi além de toda medida? Porque o Senhor o abençoou. Coloca uma coisa dentro de você. Vamos lúcidos agora, tá? Qual é o seu diferencial? Tem gente igual você, competente igual você, que sabe mais do que você, que tem mais experiência que você. Você tem algo especial para se destacar, que é a sua fé, que te tira da multidão, que te faz viver resultados. Não é que você não tem que ter excelência, não, tem que ter excelência em tudo. A Bíblia diz que quem se torna perito não vai ficar no meio dos plebeus, vai servir a reis. Agora, a sua fé é que vai te levar a viver resultados sobrenaturais.
É a sua fé que vai fazer com que você rompa. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. De tamanho crescimento e prosperidade. Os discípulos estavam lá, palavra de Lucas 5, estava lá, pesca frustrada, pesca totalmente frustrada. Vem Jesus, entra no barco, Jesus entrou no barco, a unção entrou lá. Jesus usou o barco, pregou através do barco, deixou aquela unção lá. Disse, lance a rede aqui, do lado direito. A pesca frustrada foi tão grande, tão poderosa, que precisou pedir ajuda dos barcos companheiros. É multiplicação. É multiplicação. Depois, a outra pesca a 90 metros da praia, Jesus aparece na praia e diz, lança aí do lado, ó. Eles lançam e pegam 153 grandes peixes. Quantos, gente? Não, mas tem um detalhe. Grandes peixes. É isso. Eu lembro do testemunho da menina, da grande profissional ali. Como é que você chama? Daniele. Ela fala que o dia que ela me escutou falar sobre isso, veio uma guerra dentro dela. Mais ou menos assim. Como? Como 153? Ela é arquiteta. Como 153? A última vez que ela falou e atualizou, não sei, Daniela, já tinha passado de 200? Dessa situação, você fecha contrato até hoje. Mas a última vez que você compartilhou, você já tinha passado de 200 clientes. 230. Mas a primeira vez que ela ouviu, foi uma guerra dentro dela. Como é que vai ser? Como? Que jeito? Como é que eu vou fazer? De onde vai vir? Aí Deus, para mostrar como Ele faz. Ela é arquiteta. Não é qualquer cliente. 230 e fecha até hoje. É fé. Bênçãos multiplicadas. O Senhor sempre vai além. Diga, o Senhor sempre vai além. Diga comigo, diga, bênçãos serão multiplicadas na minha vida. Eu acredito, nós estamos orando por isso. Está ardendo no meu coração. Está ardendo no meu coração. E Deus está me chamando para coisas maiores, porque eu acredito num grande mover para setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu não sei qual é a medida que está na tua cabeça aí, mas levanta a mão e toma posse. Porque se você crer agora no que eu vou liberar para a sua vida, vai além da medida que você esperou, vai além da medida que você pensou, vai muito além da medida que você está preparado, vai muito além da medida. Bênçãos serão multiplicadas na sua vida, portas serão abertas, portas gigantescas. Deus vai mandar em abundância, as suas redes vão se encher, em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que as redes vão se encher de pequenos peixes, mas tem
pessoas que as redes vão se encher de peixes grandes, em nome do Senhor Jesus. Você vai ter muito além. Deus vai multiplicar na sua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, vai além. Você será surpreendido em nome do Senhor Jesus. Você está preparado para uma medida, mas eu creio e libero essa palavra para a tua vida. Vai além da medida que você está esperando. Vai acontecer muito além, e você vai voltar para testemunhar em nome do Senhor Jesus. Diga agora em oração, diga: Senhor, eu me aposso dessa palavra, eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. E eu quero que você profeticamente vai declarar agora: vai além da medida, vai além da medida, vai além da medida, vai além do que eu pensei, vai além do que eu imaginei, vai além, vai acontecer além. Em nome do Senhor Jesus, vai acontecer. Em nome de Jesus, vai sobrar. Vai ser um ano que vai sobrar. Você vai chegar no final do ano e vai ter uma sobra absurda. Vai ter uma sobra dizimando, ofertando, sendo generoso. Em nome de Jesus, vai sobrar. Diga profeticamente, vai sobrar. Vai além do que eu imagino. Vai além, em nome de Jesus, vai muito além, em nome de Jesus. Negócios serão multiplicados, clientes vão chegar de onde você não espera, clientes novos vão chegar aos montes, em nome de Jesus. Vai chegar clientes pequenos, mas para muitos vão chegar clientes grandes, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus, eu declaro, meu Deus, bênçãos multiplicadas sobre a tua igreja. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus, portas, negócios, negociações. Eu declaro em nome de Jesus, a colheita deles será surpreendente. A colheita não será natural, será sobrenatural. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, Senhor, os maiores negócios, os maiores contratos, as maiores negociações. Eu declaro em nome de Jesus, ideias poderosas, em nome de Jesus, favor, em nome de Jesus, Senhor. Como aqueles discípulos, aquele barco precisou de ajuda. Eu declaro sobre a vida dele, eu declaro sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, vai ser além da medida. Ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar de parceiros, ela vai precisar, meu Pai, de pessoas, contratar pessoas. Ela vai precisar, porque será além da medida, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, você vai parar, coloca dentro de você. Você vai parar de fazer o que dá, você vai fazer o que você quer, você vai parar de comprar o que dá, você vai comprar o que você quer. Fala profeticamente, diga: Deus, a tua palavra está entrando, o meu coração é o solo e está germinando. Eu creio, eu vou fazer os maiores negócios na minha vida agora, as maiores negociações, em nome de Jesus. As maiores negociações serão feitas agora, as maiores portas serão abertas agora, em nome do Senhor Jesus. Diga. Deus do sobrenatural. Ele é o Deus do sobrenatural. Vai acontecer. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Aleluia. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Diga: eu creio, eu sirvo ao Deus do sobrenatural. Eu creio, eu sirvo ao Deus do sobrenatural. Bênçãos multiplicadas. Eu declaro bênçãos multiplicadas. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro clientes chegando, clientes novos, negócios novos, contratos novos, grandes, poderosos, em nome de Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Eu creio, Senhor. Eu creio.
Eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio. Para setembro, outubro, novembro e dezembro, Senhor. Bênçãos multiplicadas sobre a vida dessa gente. Seu poder vai ressurgir. Sabe o que eu quero que você faça? Não abra seus olhos. Eu quero que você faça uma coisa muito forte agora. Jesus não deu graça pelos 5 pães e 2 peixes? Você sabe que Jesus, quando foi orar para que Lázaro ressuscitasse, ele agradeceu pela resposta da oração que ele nem tinha feito ainda. Ele disse: Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido, porque tu sempre me ouves. E só depois ele disse: Lázaro, sai para fora. Então você, num ato de fé, agora você vai agradecer a Deus. Você vai agradecer a Deus e vai dizer assim: Pai, eu te agradeço. Deus, eu te agradeço pelos maiores contratos que eu vou fechar nesse final de ano. Eu te agradeço pelo maior faturamento, as maiores vendas, as maiores negociações, os maiores faturamentos serão agora. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelo salário, pelo faturamento de X que vai acontecer neste final de ano na minha vida. Eu te agradeço pelos maiores contratos, pelos clientes novos, pelas negociações novas, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, eu te agradeço por um final de ano poderoso, milagroso. Eu te agradeço porque, como está escrito na tua palavra, será além da medida. Eu te agradeço pelas bênçãos além da medida. Eu te agradeço pelas bênçãos além da medida. Eu te agradeço pelas bênçãos além de toda medida. Vai além do que eu imaginei, vai além do que eu calculei, vai além. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço pelas portas abertas. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Porque eu creio, todas as portas estão abertas para mim. Eu te agradeço pelo crescimento acima do normal, acima do natural. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, e eu profetizo bênçãos multiplicadas sobre o teu povo. Fala o nome se você tem o teu negócio, fala o nome do teu negócio e profetiza em nome de Jesus o crescimento, o maior tempo de crescimento desse lugar. Em nome de Jesus, fala o nome dele, fala o nome, crescendo, avançando, prosperando de forma sobrenatural. Se você não tem, você vai falar o seu nome, você vai falar o seu nome, diga: esse é o maior tempo, é o tempo de maior crescimento, de maior progresso da tua vida, de maior expansão em nome do Senhor Jesus. Milagres, coisas acima do normal, acima do natural vão acontecer na minha vida, na minha empresa, no meu negócio, em nome do Senhor Jesus. Creia sem permitir resquício de dúvida, porque Deus está dizendo claramente: Deus vai se mostrar poderosamente na sua vida. Deus vai se mostrar. Você viverá bênçãos multiplicadas. Você viverá bênçãos multiplicadas. Você viverá bênçãos multiplicadas em nome do Senhor Jesus. Faça uso da fé viva. Recebe a cura, recebe a unção, recebe unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
Eu quero que você ache uma pessoa que seja seu concordante, pega na mão dela e você vai dizer assim para ela: será além da medida na sua vida, será além da medida na nossa vida, será muito além. Bênçãos serão multiplicadas, bênçãos serão multiplicadas, bênçãos serão multiplicadas. E nesse final de ano será além da medida na tua vida, será além de toda medida na tua vida, será além de toda medida na minha vida, na sua vida. Bênçãos serão multiplicadas em nome do Senhor Jesus. Diga, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bênçãos vão ser multiplicadas, serão multiplicadas. Bênçãos serão multiplicadas. Não vai sobrar, não vai faltar, vai sobrar, não vai faltar, e vai sobrar muito, vai sobrar muito. Unção de conquista, unção de multiplicação, vai sobrar muito, recebe a cura, vai sobrar muito. recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista, não pare de crer. Os sobrar, sonhos de vai sobrar, Deus vai sobrar, jamais vão morrer. vai sobrar. Senhor, eu abençoo. É a tua igreja, é o teu povo. Que entre como uma revelação dentro dela, essa unção de milagre, de multiplicação sobre a vida dela. Vai sobrar, e vai sobrar muito, em nome de Jesus. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, Recebe a unção, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. vai se multiplicar, Recebe a cura, vai se multiplicar. recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Levante as suas mãos para mim. Eu libero essa palavra para a tua vida. Vai além de toda medida. Em nome do Senhor Jesus, vai sobrar e não vai faltar. Em nome do Senhor Jesus, bênçãos serão multiplicadas. Negócios, clientes, negociações, faturamento. Em nome do Senhor Jesus, vai chegar coisas novas nas suas mãos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, você vivendo milagres inéditos, milagres incríveis, coisas novas acontecendo. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, vai além de toda medida. Não será natural. Você saberá, não será natural. Será acima do natural. Será sobrenatural. A fluidez sobre a tua vida, a fluidez dos teus negócios, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que o pouco que você tem será transformado em abundância para a honra e a glória do nome do Senhor. Que você seja abençoado grandemente, que Deus te favoreça, que os teus negócios sejam abençoados, que os teus clientes sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus. Que os teus parceiros sejam abençoados, os teus funcionários, a tua equipe seja abençoada, que todos que estão com você sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E eu declaro em nome de Jesus, um setembro, um outubro, um novembro, um dezembro, que vá além de toda medida na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Para Jesus bem forte.